Vamos iniciar aqui o nosso estudo. É o terceiro estudo dessa série Conhecendo a Minha Bíblia. O primeiro nós vimos sobre a Bíblia, né? Sua formação, o que ela significa para nós. Terça-feira passada o Walter esteve aqui e falou um pouco sobre o cânon, que era a formação da Bíblia, como foi formado o Antigo Testamento, o Novo Testamento, né? E hoje a gente vai mudar um pouquinho aqui, porque há 5 palavras, pelo menos, que o crente ele tem que saber de cor sobre a Bíblia. O que significa a Bíblia para você? Por que você crê na Bíblia? Aí o crente tem que pelo menos saber dessas 5 palavras. Eu creio na Bíblia porque ela é um livro inspirado por Deus. Ela não contém erros, ela é inerrante, né? Através da iluminação do Espírito Santo eu consigo compreender o que está na Bíblia e também pregar a Bíblia. Ela é suficiente para a minha salvação, a salvação da minha vida, e ela é autoridade na minha vida. São 5 palavras que o crente tem que saber o que significa. E hoje nós vamos ver 3 delas. Terça-feira que vem, a gente vê as outras 2. Né? Que 3 palavras são essas? A inspiração, a inerrância e a iluminação da Bíblia, da palavra de Deus. Vamos começar orando? Vamos orar primeiro? Agradecer ao Senhor por mais um dia, continuar orando pelo nosso país. O Senhor tenha misericórdia da nossa nação e nos ajude aí com o senso de justiça que vem dele, não dos homens. Senhor, nós queremos te louvar, Deus, te bendizer pela tua bondade, pela tua fidelidade, pelo teu amor, meu Pai. Pedir ao Senhor que possa nos abençoar nesta noite, aprender aqui a tua palavra, Deus. Aprender aqui daquilo que o Senhor quer nos ensinar através dela, meu Pai. Como também, meu Pai, mostrar o porquê cremos na tua palavra, como cremos na tua palavra, qual que é o diferencial dela em nossa vida, meu Deus, em nome de Jesus. Senhor, venha se agradar de nós nessa noite, abençoar a nossa vida aqui, Pai. Abençoando também o nosso país, Deus. Tantos lugares aí que estão pessoas protestando, meu Pai, buscando justiça, Deus. Que o Senhor venha trazer à tona a verdadeira justiça, Deus, em nome de Jesus. E que se for da vontade do Senhor, que assim permaneça, meu Pai, como esteve firmado a partir do dia 30 de outubro, Deus. Que o Senhor venha também a mostrar para nós, meu Pai. Eu creio que o Senhor vai intervir da mesma forma na nossa vida, cuidando de nós, nos abençoando, meu Pai, e nos livrando de todo mal. Deus. Que o Senhor abençoe o nosso país, a nossa nação e a nossa igreja, no nome de Jesus, Pai. Amém. Nós vamos começar aqui pela inspiração. Quando fala em inspiração, o que vem à nossa memória? O que vocês podem lembrar aí sobre inspiração? O que é isso, inspiração? O que significa? O Espírito Santo nos passou a mensagem de Deus através da Escritura, né? Essa é a primeira palavra que a gente vai ver aqui e entender ela, inspiração, né? Mas tirando isso, quando a gente fala, tem aquele jogador lá do Cruzeiro, do Atlético, do Flamengo, né, que faz 3 gols no jogo, a gente fala que ele estava o quê? Inspirado, né? Ou quando o nosso marido ou a esposa faz aquela declaração de amor bonita para nós, né? A gente fala que ela estava inspirada, para poder falar isso, descrever, né? Inspiração é um negócio assim, você pensa num negócio bom, né? Não é diferente com a Bíblia, mas é exatamente isso que o Walter falou, né? A inspiração se trata do processo mediante o qual Deus nos concede a sua revelação. O que é a revelação? Nós vimos no primeiro estudo, é a palavra de Deus, né? Essa é a revelação de Deus para nós. Então a origem da Bíblia, a origem da Escritura, está em Deus e não no homem. Talvez você já ouviu alguém falar, eu não creio na Bíblia porque ela foi escrita por homens, né? Homens falhos, e isso e aquilo, pecador. Como que um pecador vai escrever a Bíblia, né? Aí que está o processo de inspiração, a origem não está no homem. O homem foi quem escreveu. Homem pecador, falho, né? Mas a origem da Bíblia, ela está em Deus, na infinita graça de Deus. Foi Ele que inspirou homens de várias culturas, em várias épocas da história, para transcrever a palavra. Nós vimos
aí semana passada que a Bíblia ela tem mais de 40 autores. São 40 aí pessoas que o Senhor inspirou para poder escrever a Bíblia. E cada uma delas era diferente. Né? Nós estamos aqui, cada um de nós aqui é diferente. Cada um de nós tem um pensamento diferente, tem um temperamento diferente, vem de uma cultura diferente, de uma família diferente. Não era diferente com as pessoas da Bíblia, né? Mas Deus não deixou de usar eles dentro da sua cultura, dentro do seu contexto de vida, dentro do seu contexto familiar, para poder nos trazer a palavra de Deus. A gente pega Paulo, Paulo era um erudito, era um mestre, era uma pessoa sábia. Mas a gente vai pegar Pedro, Pedro era um pescador. Quem garante que Pedro era alfabetizado, né? Alfabetizado. São duas pessoas, dois contextos diferentes. Duas histórias diferentes. Foi? Os evangelhos também. Isso, a mesma história, evangelho sinótico que fala, né? Mesma história, mas com visões diferentes. Né? Mas a gente tem que entender que a origem não está em quem escreveu, a origem está em Deus. A gente vai abrir alguns textos bíblicos aí para a gente ver isso. Os autores bíblicos escreveram a partir de sua situação vivencial, aquilo que eles viram, aquilo que eles vivenciaram, respondendo aos dilemas de sua época e preservando seus estilos peculiares. Então foi Deus que mostrou para eles, deu a eles a palavra, mas não deixou de usar aquilo que eles viviam, aquilo que eles estavam ali imersos dentro daquela cultura, dentro daquela época. Então o Espírito Santo foi quem guiou os escritores para registrarem tanto os atos quanto as palavras do plano de Deus para a salvação. E aí a gente vai abrir esses dois textos bíblicos aí, ó. 2 Timóteo, capítulo 3. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Quando fala aqui toda a Escritura, está se referindo tanto ao texto do Antigo Testamento, né, como também o texto do Novo Testamento. Né, soprado por Deus, é a palavra grega aí, theopneustos. É o Espírito que soprou. Né? Soprou. Quem foi que soprou? Foi Deus, soprado por Deus. Então, toda a Escritura, essa palavra aí, ó, inspirada, theopneustos, né? Soprada por Deus, né? Dita por Deus, falada por Deus. Então, se foi Deus que falou, tem autoridade. A autoridade está em Deus, tem autoridade divina. Né? Então, era o nosso pensamento para a nossa vida, para a vida do crente. Então, a gente não crê numa palavra que é uma palavra de homens. A gente crê numa palavra que é uma palavra de Deus. E o outro texto é 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. Isso. Ele usa até uma redundância aí, ó. Nunca jamais. Né? Então, toda palavra aqui, né, foi escrita, não foi por homens, foi por Deus. Os profetas eram homens as palavras, nós vimos o que significava lá no primeiro estudo que nós tivemos, a palavra dos profetas dentro da revelação de Deus. Tudo que eles falavam não se originava neles mesmos. Eles foram levantados por Deus para falar aquilo que Deus queria que eles falavam. Não foi nada do seu próprio impulso, mas foi soprado por Deus. É mesmo, homens santos falaram, ó, da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então não foi o Espírito Santo que conduziu toda a escrita da Bíblia. A origem está em Deus, não está no homem. Então o Espírito Santo é o autor divino das Escrituras. A Bíblia é a revelação de Deus, dada por Deus para nós, mas também escrita
por Deus. Ela não foi escrita como fonte, como origem no homem, mas foi por Deus. Né? Essa palavra grega que Paulo usou, que é o teopneustos, né? Deus inspirando, Deus soprando, soprado por Deus, que descreve a Bíblia como sendo inspirada por Deus. O próprio Jesus ali falou o quê? Toda palavra que procede da boca de Deus é soprada por Deus. É essa magia, eu ia falar magia, ó, é essa maravilha, né, de palavra que vem da boca de Deus, não da boca do homem. Então, as palavras da Bíblia são as palavras de Deus escritas pelo homem. E é esse o processo que se chama inspiração. É Deus pegando o homem para poder escrever aquilo que ele quer que nós saibamos. Nós vimos no primeiro estudo que nós não precisamos ir em nenhuma outra fonte. Nós não precisamos ir em nenhum outro profeta da nossa sociedade que se intitula profeta, que se intitula apóstolo. Tudo que nós precisamos saber foi escrito por Deus e está dentro da palavra dele. Essa é a inspiração da palavra. A característica mais importante da Bíblia não é a sua estrutura. Nós vimos a estrutura semana passada. Quantos livros no Antigo Testamento? 39. No Novo? 27. Aí tem as divisões. Pentateuco, livros históricos, né? Livros de sabedoria, livros dos profetas maiores, profetas menores, evangelhos, cartas de Paulo, né? Cartas em geral. É a estrutura da Bíblia, a forma da Bíblia, né? Mas não é essa a característica mais importante para ela, porque essa divisão foi feita por homens. A Bíblia não foi escrita dessa forma que nós temos hoje. A Bíblia foi escrita em texto corrido, sem versículos, sem capítulos, sem títulos. Esses títulos em negrito que nós temos na Bíblia, na Bíblia de papel, né, isso aqui não faz parte do que foi escrito. Isso aqui é colocado para a gente ter um direcionamento. É palavra da editora. A editora que coloca esses títulos em negrito aí que nós temos no começo de cada capítulo ou no começo de alguma outra seção da Bíblia. Então, a característica mais importante da Bíblia não é a estrutura, não é a forma, né? Mas é o fato dela ter sido inspirada por Deus. Foi Deus que nos deu a palavra. Então, quando nós falamos de inspiração, não se trata de inspiração poética, como do marido para a esposa, da esposa para o marido, mas sim de autoridade, inspiração de autoridade divina, autoridade de Deus. Na única vez que o Novo Testamento usa a palavra inspiração, ela se aplica aos escritos, não a quem escreveu. Então, o que é o inspirado? Inspirado é quem escreveu? É Pedro? É Paulo? É João? Não. Inspirado é o que está escrito. Quem escreveu é pecador como a gente. Então, a Bíblia que é inspirada, né? A gente falando aqui, a inspiração não está em quem escreveu, mas está na palavra que está escrita, não são os autores humanos. Né? Então, o adequado é dizer o quê? O produto, né? Que nem é esse também, isso aqui não é inspirado. Né? O produto é inspirado, os produtores não. Né? O que é inspirado? É o autógrafo que fala, né? Foi a primeira impressão, vamos assim dizer, da Bíblia. Aí é manuscritologia, né? Você vai pegando, vai sendo redigindo. O que vem sendo redigido, aí já não é inspirado. Vamos dizer assim, né? O inspirado é o autógrafo. Isso aqui não é um autógrafo, isso aqui é uma cópia da palavra de Deus. Então, isso aqui a gente crê que contém e é a palavra de Deus, mas isso aqui não é inspirado por Deus, né? Inspirado foi o autógrafo. Mas isso aí, a gente for pegar essas coisas, a gente vai muita coisa mesmo. Então, a inspiração é dos originais, é o que eu estava falando aqui, não das cópias. Né? A inspiração e a consequente autoridade da Bíblia não se estendem automaticamente a todas as cópias e traduções da Bíblia, porque a Bíblia foi escrita numa tradução só, né? Numa linguagem só, né? Hebraico, aramaico e grego. Aí tem os seus significados das palavras. Tem a imagem do começo lá, o computador, o tablet, o celular. A gente tem a Bíblia hoje em várias formas, em várias traduções, né?
Então, as traduções não são inspiradas por Deus. É apenas uma outra forma de pesquisa, né? E aí entendimento de palavras que vão mudando, mas sem mudar o significado. Isso não é inspirado. Inspirado é o autógrafo, inspirado é o original. Só os manuscritos originais conhecidos por autógrafos, que nós estamos falando, que foram inspirados por Deus. Né? Então, qual que é o significado de inspiração que nós vamos ver aqui agora? Inspiração reconhece o papel do Espírito Santo na produção das Escrituras. Foi o Espírito Santo que escreveu? É inspirado. Não foi o Espírito Santo que escreveu? Não é inspirado, não tem autoridade, é um livro apócrifo. Então se refere à direção sobrenatural dos autores, dada pelo Espírito Santo, que teve como resultado a exatidão e a confiança de todas as palavras do manuscrito original. Tudo, porque é o que essa linguagem de 2 Pedro fala, nunca, jamais. Não tem nenhuma palavra aqui de homem. Tudo aqui foi inspirado por Deus. A Bíblia ela tem uma dupla autoria dizendo o quê? Foram 40 escritores, né? Mas é uma autoria divina humana. É Deus e o homem. Então, é por isso que tem uma dupla autoria. Deus escreveu a Bíblia usando autores humanos. Ela tem uma direção inspirada, porque um autor foi guiado para ir onde Deus o conduzisse, não onde ele escolhesse ir. Para onde que João foi levado? Para a ilha de Patmos. Deus queria que ele estivesse lá. Ele recebeu a revelação de Jesus do livro de Apocalipse. Escritores inspirados, né, também incorpora ali a personalidade do escritor no produto final. Aquilo que eu falei, foi inspirado por Deus? É Deus que está falando? Mas ele não deixou de usar a cultura, né, a sabedoria do homem, o contexto da época. Isso tudo ele usou, Deus usou isso tudo na Bíblia. Há muitos lugares onde as escrituras foram ditadas diretamente por Deus. Vamos ver aqui, Apocalipse, ó. Capítulo 2, versículo 1. Já até abri aqui em cima. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve. Aí aqui vem a descrição. Para quem? Que essas descrições aqui, até o 3:22. Né? Mas para quem que está falando aqui? Éfeso, né? Mas até o 3:22. As igrejas, as 7 igrejas, né? Então, era um homem, está falando isso aqui? Não, tanto que, o que eu quero dizer aqui, ó, ao anjo da igreja. Quem era o anjo da igreja? Era o líder, responsável pela igreja. Então, era a direção, direcionada, a palavra direcionada para a pessoa. É isso que quer dizer, lugares das escrituras são ditadas diretamente por Deus. Essas coisas diz quem? O versículo 1 aí, ó. Aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. É homem isso aqui? Não é homem, né? É o próprio Deus, é o próprio Cristo escrevendo isso. Outras vezes, o estilo da composição e a seleção de palavras refletem a personalidade e o histórico do escritor. Isto fica especialmente evidente quando lemos 4 evangelhos. Está lá, que o irmão Paulo está falando aqui. Né? Mateus, Marcos e João fazem parte dos evangelhos sinóticos, onde a gente pode trazer também esse assunto aqui para poder ser ensinado. Né? São o quê? São 3 pontos de vista ali mostrando a mesma coisa, a mesma situação. Então tem histórias que nós temos nos 3 livros, a mesma história, só que contada de ótica diferente, né? Com palavras diferentes, com contextos diferentes, mas a história é a mesma. Isso é o evangelho sinótico. Né? Mateus, Marcos e Lucas, aliás. João não entra nesse sinótico, não. João já é outro contexto. Né? Mas a gente pega aqui também a carta às 7 igrejas. Jesus está usando o que acontece dentro das 7 igrejas. Cada igreja aqui estava acontecendo uma coisa diferente. A gente pegar Éfeso, a história de Éfeso é diferente de Esmina. De Esmina é diferente de Pérgamo. De Pérgamo é diferente de Filadélfia. Mas Deus está usando isso para poder ensinar a gente. Deus está usando em Éfeso, conheço as suas obras. Tanto o teu labor como a tua perseverança.
e que não pode suportar homens maus e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Aqui, está acontecendo no meio da igreja de Éfeso. Aquele contexto. Para Esmirna é um outro contexto, mas é Jesus mostrando para eles. Para Pérgamo, um outro contexto. Né? E dentro dos 4 evangelhos, nós também temos essa mesma coisa, essa personalidade das pessoas que estão ali vivendo a história. Palavras inspiradas. A inspiração se aplica a mais que pensamentos e impressões dos autores. Né? Foi Deus que colocou aquelas palavras lá. Tudo que nós precisamos saber, foi Deus que colocou na tua palavra para que a gente pudesse ter conhecimento. Olha o que ele tá comparando aí. Ó. É espiritual com espiritual? A gente fala. Né? Não é espiritual com o que não é espiritual, então a gente rejeita. Né? Tem o Espírito Santo direcionando o que incluir e o que excluir. E o Espírito Santo, Deus foi direto para nós. Não precisamos tirar nada, nem acrescentar nada dentro da palavra. Está lá em Apocalipse. Está tudo escrito direitinho. Então, essa história de atualizar essas coisas, não existe isso, né? Sábado, domingo de manhã, nós vamos ver aqui um pouquinho, né, o que o pensamento feminista quer trazer para a Bíblia. Né? Não é a Bíblia ser adaptada ao nosso contexto. Né? É pegar o quê? Né? O que a Bíblia foi escrita lá no passado. Nós estamos vivendo outra época. Então nós temos que pegar o que está lá e trazer para a nossa época, e o que serve, continua. O que não serve, você joga fora. Mesmo que Deus tenha usado uma variedade de métodos diferentes para produzir a Bíblia, um versículo é tão inspirado quanto o outro. Tem essa questão dos métodos. Tem livro que quer contar a história da igreja, Atos dos Apóstolos, história da igreja, história da perseguição. São palavras para aquele contexto. Aí pega Salmos, Provérbios, livros de sabedoria. É um outro propósito para nós. Mas também é inspirado, não deixa de ser inspirado por Deus. Não existe grau de inspiração em uma parte específica da Escritura que seja maior ou menor que em outra parte dela. Justamente o que o Walter falou aí, né? Aquilo que Jesus falou e aquilo que Paulo falou, os dois textos são inspirados. Né? Os dois nos ensinam. Vamos dizer assim, o que Jesus falou não é mais importante, vamos dizer assim, do que aquilo que Paulo falou. É tão inspirado quanto o outro. A prova da inspiração. Por que a Bíblia é um livro inspirado por Deus, então? As evidências de que a Bíblia é inspirada a palavra de Deus, são vistas na própria Bíblia e na influência que ela tem exercido. Então a gente pega a própria Bíblia para poder conferir. Porque bate. Tem Bíblias aí, ó, a minha aqui tem várias notas de rodapé que vão me confirmar que o que está escrito aqui tem em outro lugar. Ou o que está escrito aqui tem a ver com um outro texto do Antigo Testamento ou do Novo Testamento. A própria Bíblia traz isso para nós. O caráter da Bíblia, o que isso significa? Assim como a personalidade de um autor é refletida em seu texto, o caráter de Deus é refletido no livro que ele escreveu. Então, Deus é mentiroso? Não. Então, a gente vai entender que há alguma mentira aqui dentro da Bíblia, sabendo sobre o caráter de Deus? Não, então o caráter da Bíblia também não tem nenhuma mentira, baseado no caráter de Deus. A natureza compreensível da Bíblia, apesar da Bíblia ser o resultado de homens que trabalharam sob limitações culturais, ela não se limita a uma cultura em particular. Porque se limitasse a uma cultura em particular, ia ficar lá naqueles tempos lá. Hoje não ia ser usado. Mas ela é mais atual do que o Jornal de Amanhã, como dizia Billy Graham. Né? Então, ela é para a nossa cultura também. Deus inspirou este livro entendendo que ele seria uma ferramenta para os seus servos. Então, não sei na família de vocês, né? Na minha, né? Até onde eu tenho conhecimento, eu sou a primeira geração. Né? Vai pegar antes de vocês, os pais dos pais, tinham ali acesso à palavra de Deus, eram crentes. Né? Foi pegando, foi passando para nós, de nós, passando para os nossos filhos,
com fé em Deus, vai passar para os netos, dos netos para os bisnetos, e assim vai indo, né? Até o dia que Jesus voltar. Ela vai inspirar gerações diferentes. Não é o que o Salmo 45 diz? Uma geração contará a outra geração os grandes feitos do Senhor. Não é o que Deuteronômio lá nos pede, que os pais contem aos filhos, amarrem no pescoço dos filhos a palavra de Deus? A influência da Bíblia se inicia onde? Na conversão. Quando nós nos convertemos, nós deixamos de viver para nós mesmos e vivemos para a palavra de Deus. Estava lendo o livro ontem que ele diz exatamente isso. O crente ele tem duas vidas. O crente tem uma vida em Adão, que é quando? Antes de conhecer a Cristo, né? E tem uma vida em Jesus. A partir da vida que se inicia em Jesus, ele esquece a vida de Adão e vive a vida em Jesus, baseado na palavra de Jesus, naquilo que a palavra de Deus tem para ele. Então, a gente gosta de dizer, a nossa regra de fé e prática é a Bíblia, porque nós somos crentes, mas pelo menos na teoria, né? A gente gosta de dizer isso, porque na hora da prática, muitas vezes funciona diferente. Nós não vivemos de acordo com a palavra de Deus, mas de acordo com os nossos pensamentos, né? A cosmovisão. Paulo alegrou-se porque os romanos obedeceram de coração a forma de doutrina a que foram entregues. Romanos 6, 16. Olha o que diz 17. Mas graças a Deus, porque outrora antes, escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. Era 17, né? Mas acabou caindo no mesmo contexto. Né? Olha só, a alegria de Paulo, porque ele estava vendo que tinha gente obedecendo aquilo que ele estava falando, o que ele falava era da palavra de Deus. As coisas que uma pessoa precisa saber para ser salvo são encontradas na Bíblia. Então, não, profeta, apóstolo, o homem que visitou o inferno 399 vezes, né? Fulano que ressuscitou, que é 20 vezes, né? Não é fonte para nós. Fonte é a palavra de Deus. Para um pastor, não tem maior alegria do que você ver uma ovelha vivendo realmente pela palavra de Deus. É porque é a alegria que Paulo está mostrando aqui. A pessoa está vendo que a mudança, a transformação na vida da pessoa, né? A influência da palavra. O estilo de vida de um cristão deve ser diferente do estilo de vida de quem não é salvo. Quem não é salvo é Adão. Quem já é salvo é Jesus. Se a gente for pegar o próprio Romanos 5, a gente vai ver as diferenças de Adão e de Cristo. A evidência da inspiração agora. Quais são as evidências? Toda a mensagem da Bíblia é sobrenatural e apenas Deus a pode revelar. Então, tudo que foi falado aqui é sobrenatural para nós. Não tem nada natural aqui, porque não é a palavra de homem. O homem pode inventar a história, o homem pode escrever o que ele quiser, mas Deus não. Então, a Bíblia ensina que a sua mensagem vem de Deus e a fonte de suas palavras é Deus. Por exemplo, em Moisés, ele não escondeu sua fonte ao registrar as Escrituras, mas atestou o fato da revelação. Deuteronômio 29. Diz lá o quê? As coisas que são reveladas estão lá e nos pertencem, a nós e aos nossos filhos. Aquilo que não foi, a gente não precisa ficar querendo descobrir. Pertence a Deus, pertence ao Senhor. Né? Por exemplo, Moisés, ele pediu o que para Deus? Me mostra a tua face. Deus falou, não, para você ver, você vai ter que morrer. Né? Mas acabou Deus mostrando a face dele, 1500 anos depois, em Jesus. Né? Se cumpriu. Não foi no tempo de Moisés, foi no tempo de Deus. 1500 anos depois, Deus mostrou a face dele em Cristo. Davi, olha só, o relacionamento especial com o Espírito Santo. Ele falava pelo Espírito Santo. Mas o que tem a ver Marcos, que é um texto do Novo Testamento, com Davi? Vamos ver aqui, ó. Marcos 12. Pode.
Aí se nós formos pegar aqui, ó, vou pegar aqui ao vivo, na minha Bíblia aqui, ó, a referência aqui, o Y. 36. Aí, ó, é uma referência lá de 2 Samuel. Né? Tá vendo? E também do Salmo 110, versículo 1. Olha só como é que bate. Né? Aí, essa é uma das formas com você dizer que um livro era inspirado ou não. Ó. Tá conferindo, tá batendo aqui. Os profetas, qual que era a mensagem deles? Como que eles começavam? Assim me disse o Senhor. Isaías, Jeremias, né? Eles estavam ali vivendo, às vezes, num contexto de injustiça, mas eram levantados por Deus para poder apontar ao povo que eles estavam em pecado, que eles estavam no caminho errado e que eles tinham que se arrepender e se voltar para Deus. Mas tudo que eles falavam não era deles. A gente pega Jonas, por exemplo, né, o Senhor pediu para ele ir para um lugar. Ele quis correr e ir para outro lugar. Não, Deus pegou ele e mostrou para ele que não é do jeito dele, é do jeito de Deus. Ele teve que cumprir aquilo que Deus queria que ele cumprisse. Os profetas testemunharam abundantemente para falarem a palavra de Deus. Eles estavam vivendo ali a situação do povo. E pegou Deus e levantou eles. Os próprios discípulos, ó, Jesus prometeu aos seus discípulos, isso aqui é interessante, é que o Espírito Santo se revelaria a eles para que pudessem registrar a palavra de Deus. João 16, 13. Isso. Então, é uma função do Espírito Santo. Então, mostrou para eles, inspirou eles a escrever, não aquilo que estava na mente deles, mas aquilo que o próprio Espírito queria que eles escrevessem, que Jesus falou muitas vezes com eles. Paulo atestou que Deus deu a ele uma revelação especial. 1 Coríntios 10, 2, 10. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. O homem não pode chegar às profundezas de Deus. Quem tem essa habilidade é o Espírito Santo. A inerrância da Bíblia agora. A gente passou a inspiração, entendeu o que é inspiração. Doutor, alguém dizer por que a Bíblia é um livro inspirado? Porque ela não foi escrita por homens. Ela foi escrita por Deus. Tudo que foi soprado por Deus. Agora, a inerrância. O que essa palavra inerrância significa? Não tem erro. Não tem mentira. É verdade tudo que está escrito. Então, a inerrância, ela declara que o que é inspirado também é confiável. Foram homens que escreveram, então não pode confiar. Mentira. Foi o Espírito Santo que levou os homens a escrever as palavras dele, e você pode confiar, porque o Espírito Santo não mente. Então, a própria Bíblia ensina a inerrância, os textos que nós lemos. O que isso significa? Quando os autores do Novo Testamento citavam o Antigo Testamento, eles consideravam que estavam citando Deus. A gente viu no primeiro encontro aqui dessa série aqui, que quando Deus falava alguma coisa, que o homem não desobedecia, ou quando o profeta falava alguma coisa e o homem não desobedecia, o homem não estava desobedecendo ao profeta. O homem estava desobedecendo a Deus. Então, quando o Novo Testamento cita o Antigo Testamento, está citando a palavra de Deus, toda a Escritura. Jesus testificou a inerrância da Bíblia. O que Jesus disse? Usou a Bíblia assertivamente durante o seu ministério. Vou pegar aí as palavras de Jesus, tem citação do Antigo Testamento, Jesus falando do Antigo Testamento. Né? Jesus, muitas vezes, para combater os fariseus e os saduceus, quando eles queriam pegar Jesus disse: vocês nunca leram a Bíblia, não? Vocês nunca leram a Escritura, não? Isso. Quando ele foi tentado, por exemplo, em Mateus capítulo 4, recorreu às Escrituras para defender suas ações. Né? Declarou que as Escrituras não podem ser anuladas em João capítulo 10. É ele que está dizendo isso.
Todas as vezes que Jesus falava ali, Jesus estava falando palavra de Deus, escrita, verbal ou não verbal, eram palavras de Deus. Os apóstolos acreditavam na inerrância. Por quê? Paulo, por exemplo, não tinha dúvidas de que estava proclamando a palavra de Deus enquanto escrevia. Já que eu estou aberto aqui em 1 Coríntios, vou ler esse texto. 14:37. Isso. Letrinha pequenininha aqui. Já achei aqui, ó. Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor o que vos escrevo. Aquilo que estava escrevendo era o Senhor escrevendo. E se alguém é espiritual, vai entender. Os escritores do Novo Testamento declaram estar falando pelo Espírito Santo. Como isso? Isso era o cumprimento da promessa de Jesus, né, em João 14:26. Quando estes homens escreviam, eles estavam cientes de que falavam a mensagem de Deus, não uma mensagem que eles mesmos desenvolveram. É palavra de Deus, não é a palavra de homens. O caráter de Deus exige inerrância. Aquilo que eu falei, Deus é mentiroso? Não é. Então, não vai haver mentira na Bíblia? Se é palavra de Deus, se é um livro inspirado por Deus? Então, a questão real da inerrância é assentada no caráter de Deus. Deus, por ser Deus, não poderia ter produzido outra a não ser a sua inerrante revelação. Pega Números 33, se não me engano. Deus não é o quê? Homem que minta, nem filho do homem é que se arrependa. Então não há, por quê? Por causa do caráter de Deus. Se eu afirmo que há inerrância, né, na Bíblia, e ela é a palavra de Deus, eu estou dizendo que há uma falha em Deus. Há uma mudança no caráter de Deus. Deus não é assim tão perfeito quanto eu imaginava. O atributo divino da verdade é também relacionado à Bíblia. Salmo 119 talvez é o capítulo que fala muito mais sobre palavra de Deus. 119, 160. As tuas palavras são em tudo verdade, desde o princípio, e cada um dos teus justos juízos dura para sempre. Então, a gente for pegar, desde o princípio está onde? Gênesis. Então, é desde o princípio, tudo que está escrito é verdade. Resultados inerrantes e ileais. Por quê? Por ser inspirada por Deus, a Bíblia é completamente precisa e confiável. Se eu for pegar Provérbios, Provérbio é um livro maravilhoso. Se eu for pegar uma leitura para eu poder fazer Provérbios. Pega, lê um capítulo por dia. Provérbios nos ensina a viver os nossos dias de acordo com a palavra de Deus, não com o nosso desejo. Aí, tudo que está escrito dele lá é verdade. Estava fazendo o curso de noiva ali com um casal, domingo, aí pegamos Provérbios capítulo 5. Está falando sobre o homem fugir da mulher adúltera. Aí fala, é gostoso, os lábios da mulher adúltera são como favos de mel. Gostoso, mas se você for pegar no final as consequências, desastrosas. E todo o capítulo 5 vai nos mostrar isso. Aí o homem vai o quê? Não dá ouvido. Mas acontece. Quando ele se envolve com uma outra pessoa, com uma mulher adúltera, né, no começo pode ser gostoso, mas depois você vai sofrer as consequências. E ela vai te arrastar para o inferno se deixar. Porque é o caminho para onde ela está indo. Se cremos que Deus inspira a Bíblia, também devemos aceitar que ela é inerrante. Um erro na Bíblia, uma vez que Deus originalmente a comunicou, refletiria uma falha de caráter em Deus. Então, o caráter de Deus é perfeito. A palavra do Senhor tem poder. Ela é o escudo para nós. Então, se há falha, deixe de ser escudo, deixe de ter poder, deixe de ser confiável. Porque Deus não é confiável, Deus não tem poder, Deus não é escudo. Uma vez que as Escrituras como um todo são expressas verbalmente por Deus, toda a Bíblia deve ser não mentirosa.
assim como o próprio Deus. Então não há inverdade, né? Pode procurar, pode tentar achar alguma inverdade na Bíblia. Não vai conseguir achar. É porque aqui está refletindo o caráter de Deus, e Deus é perfeito. As palavras de Deus são um padrão definitivo da verdade. Nas nossas palavras, pode ter certeza que alguma hora vai conter inverdade. Na palavra de Deus, não. A palavra de Deus não é simplesmente verdadeira, mas é a própria verdade. Então, por isso que é tão importante a gente se preocupar com aquilo que nós estamos falando. Né? A gente pega aí muitos pastores, né, ou pessoas que falam de Deus com base em confissão positiva, em isso e aquilo. O crente acredita na palavra do homem. Aí quando não acontece com ele, ele fala, bota a culpa em quem? Bota a culpa em Deus. Mas ele confiou, foi na palavra do homem, não foi na palavra de Deus. Aí surgiu muitos problemas por conta disso. A iluminação da Bíblia, então, das 5 palavras que eu falei no começo. Inspiração, inerrância, iluminação. O que significa isso aqui? Talvez tenha aquele texto que você não consegue entender de jeito nenhum. Né? É aí o Espírito Santo que vai clarear para você. E pode reparar, toda vez que você lê a Bíblia, você vai passar pelo mesmo texto alguma coisa que você, quando leu anteriormente, tinha passado direto. Tinha passado batido. Tem um trem novo. Há muitos temas da Escritura que são difíceis e exigem estudo árduo para pelo menos começarmos a entendê-los. A gente vai falar que, por exemplo, os crentes ainda, muitos não conseguem entender. Certeza de salvação. O crente, uma vez salvo, ele é salvo para sempre. Aí fica batendo cabeça para entender, não consegue entender. Muitas vezes porque não pediu a iluminação do Espírito para poder entender. Aí não foi na palavra para poder entender. Está indo em YouTube, está indo não sei o quê, está indo em profeta, está indo apóstolo. Mas não parou para ir na palavra, para pedir inspiração na palavra para poder entender. Oi? Pedir iluminação do Espírito para poder entender. A sua mensagem é central, é acessível a qualquer pessoa, independente da idade ou escolaridade, etnia ou extrato social, por meio de Cristo. Deus salva pecadores. Nós vamos ver, se der tempo, no domingo na escola bíblica, a cosmovisão cristã, ela se dá em quatro estágios. Aí, alguém me explica o evangelho aí, me explica a Bíblia. A Bíblia é a história de um Deus que criou todas as coisas, tudo perfeito, no 7º dia descansou, criou o homem, criou a mulher. A Bíblia é a história do homem contendo o seu pecado, querendo ser como Deus, ele acaba caindo em pecado, e esse pecado se arrasta a toda a humanidade. Mas Deus é tão bom e tão gracioso que preparou uma redenção para nós em Cristo Jesus. E agora, através de Jesus, nós podemos voltar a ter comunhão com Deus. E a Bíblia é a história de um tempo em que todas as coisas se consumarão. E Cristo vai voltar para buscar aqueles que são seus. Explicou o Evangelho em menos de 1 minuto. Criação, queda, redenção, consumação. São as 4 coisas que a Bíblia de Gênesis e Apocalipse quer mostrar para nós. Uma história só. Aí aquele que não é alfabetizado, entende. O que entende. O rico entende. O pobre entende. O branco entende. O preto entende. Porque essa é a mensagem central da palavra. Não tem uma mensagem para cada tipo de pessoa. É uma mensagem só. Então, qual que é a mensagem da Bíblia? Deus criou todas as coisas, nós somos pecadores, nós precisamos de Jesus para encontrar salvação na nossa vida. É a ação do Espírito Santo na mente do homem, é iluminação, é luz, traz luz. Né? Um dia eu perguntei a um pastor, me ajuda a entender um pouco a questão da predestinação. Né? Ele dizendo, seu coração está apagado, a luz do seu coração está apagada. Vem o Espírito Santo e aperta lá o botão de ligar do seu coração.
Aí o seu coração ele é iluminado através do toque do Espírito Santo. Olha só, não dá para entender? Né? O coração antes de Deus está sujo, está preto, está escuro. Deus vem lá e coloca a luz. A fim de compreender as vontades reveladas. Sem iluminação, o pecador jamais chegaria a conhecer a verdade revelada, até porque ele não quer conhecer. Chama as pessoas para vir para a igreja. Não quer, os próprios crentes não querem, quanto mais quem não é crente. Né? Porque não vai entender, se não for o toque do Espírito Santo, não vai entender, vai entrar por um ouvido e vai sair pelo outro. O Espírito Santo é capaz de ensinar ao crente como ele disse que faria. Os autores do Novo Testamento frequentemente afirmam que a capacidade de compreender corretamente as Escrituras é mais moral do que intelectual. Tem gente que sabe muito da Bíblia, né? Sabe textos de cor, mas não vive. Adianta alguma coisa? Não. E tem gente lá que mal sabe ler e escrever, mas que vive a palavra. Então não tem a ver com intelectual, tem a ver com moral. Tem a ver com ética, tem a ver com a situação de vida da pessoa. Iluminação espiritual é uma das marcas que distinguem o salvo, assim como a cegueira espiritual é a marca do que não é salvo. Então, quem é salvo, é o que a Bíblia diz, o espiritual compreende aquilo que é espiritual. O carnal, não. O carnal não compreende. Tanto que pega ali Jesus e Nicodemos, era um espiritual falando com um carnal que era muito inteligente. Jesus fala para ele nascer de novo, ele não compreende. Ele acha que é literalmente, mas não é, é questão espiritual. A iluminação resulta no entendimento da Escritura. O Espírito Santo, que no passado inspirou homens a escrever a Escritura, instrui os cristãos de hoje ao lerem a Bíblia. Então não há, o Espírito Santo, ilumina aqui a minha vida. Mas se você não se voltar para a palavra, ele não tem o que iluminar. Ele só vai iluminar para você se você se voltar para a Bíblia, se voltar para a palavra de Deus. Porque é lá que há os caminhos que você precisa saber. Então a iluminação depende do relacionamento do homem com Deus. Né? Muito relacionamento, muita iluminação. Pouco relacionamento, pouca iluminação. É simples, depende de nós. Não depende de Deus. Por isso que é importante ter uma vida devocional, ler a palavra de Deus. Né? Não importa a forma que você vai ler, se é de Gênesis, de Apocalipse para Gênesis. Esse ano eu peguei para ler a Bíblia de trás para frente. Eu estou lá em Levítico. Eu já estou acabando, mas eu comecei lá em Apocalipse. Então você vai de trás para frente. Faz diferença? É o jeito que eu quis ler. Vou ler o contrário. Tem gente que lê, né, porções variadas. A forma, o método é com a pessoa. Mas Deus tem iluminado da mesma forma. Precisamos estar dispostos a responder positivamente às Escrituras que se esperamos que Deus nos ensine. Já estou aberto aqui no Salmo 119. Vou pegar o versículo 33. Olha o que o salmista diz. Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, e o seguirei até o fim. Dá-me entendimento, e guardarei a tua lei, de todo o coração a cumprirei. Olha só, mas se eu não me voltar para a palavra, eu não vou ter onde ser guiado. Eu sou guiado pela palavra. Então, qual que é a necessidade de iluminação? Na nossa iluminação espiritual é mais que uma ajuda para o entendimento natural. A Bíblia descreve o nosso problema como sendo dureza de coração. Então, para tirar essa dureza, quem é que pode tirar? Não sou eu, é o Espírito Santo. A dureza é a incapacidade ou a indisposição de entender a mensagem espiritual das Escrituras. Então, entra o coração duro, é como o que Jesus diz, né? O semeador saiu a semear. E ele joga em 4 tipos de terreno. Qual que é o terreno fértil? É aquele que absorveu a palavra, né, e pratica a palavra. Os outros terrenos lá estão absorvendo, né, tá ali batendo. Vem diabo, tira. Vem as pressões da vida, tira. Vem a riqueza, tira. O coração fértil é diferente, não é um coração duro. A Bíblia fala de 2 ocasiões quando o discernimento espiritual
não foi possível. Quais são? A dureza de coração de Israel. A Bíblia fala de uma insensibilidade parcial e temporária da nação de Israel, porque rejeitaram e eram cegos. Aí Jesus vai lá, com o olhar para Jerusalém, o que ele faz? Ele chora, ele se lamenta, por causa do pecado do povo lá em Jerusalém. A gente for pegar Romanos 1, vai chegar lá, o que acontece? Por quê? Porque o povo foi entregue, está entregue porque eles estão querendo seguir os seus próprios caminhos. Da dureza de coração. E a cegueira da incredulidade. Né? O tipo de cegueira das pessoas não salvas. Não sabe para onde vai. Aquelas 4 perguntas da escola bíblica lá. Quem eu sou? Para onde vou? Qual o problema do mundo? Qual que é a solução para os problemas do mundo? São 4 perguntas que o homem costuma se fazer. Aí o que vai responder essas 4 perguntas? Não são as filosofias do mundo. São as filosofias da palavra de Deus. Vai entender quem ele é. Se ele está em Deus, ele é um filho de Deus, amado por Deus. Para onde ele vai? Se ele está em Deus, ele vai para a eternidade, vai caminhar para o céu. Quem não está com Deus vai para o inferno. Por que há mal no mundo? Por causa do pecado que há no mundo, na humanidade. E qual que é a solução para o mundo? A solução para o mundo é Cristo. Viu uma grande luz, Isaías está falando aqui. Isso aqui, por exemplo, Isaías, o texto de João usa isso aqui. Viu uma grande luz. Que luz é essa? Cristo. João capítulo 1 faz paralelo com Isaías capítulo 9. Olha a Bíblia batendo com a Bíblia. Mesmo após a salvação, é possível que o cristão impeça a obra do Espírito Santo ao permitir que o pecado continue em sua vida. Colossenses 1, versículo 10. E isso é possível. Olha só. A fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Mas o 9 vai dizer o quê? Por essa razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e entendimento espiritual. Transbordeis, é plenitude do Espírito Santo. É o copo, né, jorrando água. Mas se nós não vivermos de modo digno, para o agrado de Deus, se nós não frutificarmos, se nós não crescermos no conhecimento de Deus, nós vamos impedir a ação do Espírito Santo na nossa vida. Por quê? Porque dureza do coração e a cegueira espiritual. Se tentarmos interpretar a Bíblia sabendo que existem pecados não confessados em nossa vida, o Espírito Santo não nos mostrará tudo o que precisamos aprender. Ele não vai falar conosco se a gente estiver andando todo errado, não. Ele tem compromisso com quem tem compromisso com ele. Então, a obra do Espírito Santo na iluminação. Convencimento do não salvo. Que vem convencimento, não vem de mim. Convencimento vem do Espírito Santo. Jesus disse isso para nós, já é um texto que nós passamos por ele. A palavra convencimento significa repreender ou fazer ver. Então, antes de uma pessoa receber a Cristo como Salvador, a principal obra do Espírito é ajudar essa pessoa a ver a necessidade que ela tem do Salvador. Como que, por exemplo, se as pessoas vão entender que elas necessitam de um Salvador, se nós não falamos de pecado? Nós não falamos, porque falar de pecado hoje é uma palavra dura para a igreja. A igreja quer ouvir palavra dura? Não quer ouvir. Então, é difícil, né, você mostrar para as pessoas que elas precisam de um Salvador, se elas não souberem que elas são pessoas pecadoras. O Espírito Santo convence fazendo com que o pecador enxergue o pecado, veja a justiça de Cristo e veja o julgamento do pecado na cruz. É isso que é o papel do Espírito Santo. Né? Mostrar para nós, nos convencer da justiça, do pecado e do juízo. Olha só. Entendimento ao salvo. O Espírito Santo também não trabalha somente naquele que não é salvo,
mas também trabalha em nós que somos salvos. Ela ajuda o cristão a entender a Bíblia. Quando um cristão lê a Bíblia, o Espírito Santo faz aquela pessoa entender o plano de Deus para a sua salvação. Coisa que a pessoa sem o Espírito Santo não consegue compreender. Seria incapaz de descobrir a verdade espiritual sobre aquela passagem. Concluindo aqui então, Deus inspirou um único livro para a nossa edificação. O fulano escreveu o livro lá, o ciclano escreveu outro livro. São base para mim? Não. Base é apenas a palavra. Esses livros me ajudam, muitas vezes, a compreender a palavra. Mas base da minha Bíblia é somente a palavra. Não é livro de ciclano, não é vídeo do YouTube de ciclano, é a palavra de Deus. Usou vários homens e métodos para revelar a sua palavra. E o Espírito Santo guiou os autores de tal maneira que o resultado final é a palavra de Deus. Olha só, Gênesis é um método, Êxodo é um método, Levítico é um método, Deuteronômio é um outro método, Números é um método. Cada livro é um método diferente para a gente poder aprender da palavra de Deus. Nenhum livro é igual ao outro. Porque o método, ele vai mudando a forma. Vai mudando. Daqui uns tempos, vamos supor aí, metaverso. Já tem igreja lá no metaverso. Então o método está mudando. O que não pode mudar é o princípio. O princípio não. Deus revelou a tua palavra, guiou os autores da palavra, e essa palavra não muda, não tira e nem se coloca nada nela. Ela é perfeita. O cristão pode se voltar à Bíblia confiando que ouvirá pessoalmente e precisamente de Deus. É um meme que eu vi na internet. Uma pessoa falando, Deus, fala comigo, fala comigo. Aí vem o anjo de Deus, vai lá e entrega uma Bíblia para ela. Quer que Deus fale com você? Se volte para a Bíblia. Se volte para a Bíblia, porque ela é a fonte. Então, das 5 palavras que nós temos que entender sobre a Bíblia, 3 estão aqui: inspiração, inerrância e iluminação. Suficiência e autoridade, terça-feira que vem. São 5 palavras, assim, todo crente souber disso aqui, ele consegue responder a razão da fé dele. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, que o Walter vai falar de qual para nós? De novo, velho. Esperança que há em vós. A gente tem que estar preparado para entender isso, principalmente no mundo de hoje. Principalmente nos tempos que estão sujeitos aí a viver. Ou não, se não houver uma ação de Deus aí no meio da nossa nação. Amém? Deus abençoe. Domingo de manhã estaremos aqui. Te dê uma noite de graça, de descanso, para a honra e glória dele. Em nome de Jesus. Fique com Deus.